Está começando mais um Talk da Saúde Cast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto dos mais comentados nesse último ano. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Nós vamos falar sobre o coronavírus, com um cara que com certeza sabe muito mais do que a gente, tem muito a acrescentar. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Aqui é Edma Alves. E Rafa, a gente demorou para trazer esse assunto, né? Mas eu acho que a gente nem imaginava no início da pandemia que um ano depois a gente ainda estaria falando sobre isso e, infelizmente, no nosso pior momento de pandemia aqui no Brasil. Então, acho que é um momento propício para a gente trazer esse assunto e conversar sobre isso, até porque depois de um ano a gente já sabe muito mais coisas do que a gente sabia um ano atrás, quando todo mundo ficava especulando muitas coisas, né, sobre essa doença. Então, acho que esse é um momento muito bom. E o Talk da Saúde nasceu na pandemia, então é importante a gente falar sobre ela. E não só de coisas ruins e pandemias nos trouxeram, né? Nasceu o Talk da Saúde, galera. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe um médico que já deu bastante entrevista sobre o assunto, já é bastante safo. Obrigada, João, por ter aceito esse convite, estar aqui com a gente. Se apresente e por que você gostou desse assunto e fala bastante sobre o Covid. Gostou não, né? Porque ninguém gosta desse assunto, mas por que você teve que falar tanto sobre esse assunto? E falar sobre isso. Se empenhou. Isso. Primeiro de tudo, agradecer a Edma, agradecer a Rafa o convite. Um prazer trabalhar com vocês aqui. Fiquei muito honrado de poder participar do podcast de vocês. E como a Edma falou, meu nome é João Migovski, sou médico, formado pela UFRJ. Trabalhei algum tempo durante o Exército e hoje eu me concentro na medicina do estilo de vida e também estou 100% focado na produção de conteúdo digital. Né? Você me perguntou como que eu me sinto, né? Por que eu gosto tanto de falar sobre a Covid-19. Eu confesso para você que eu não gosto de falar sobre Covid-19, porque é um assunto que gera muito polêmica, que infelizmente deixou de ser uma discussão técnica e passou a ser uma discussão política. E, se o cara é do partido tal, ele quer a conduta X, se o cara é do outro partido, ele quer a conduta Y, e aí acaba brigando e ninguém escuta os dois lados, né? Ninguém conversa. É uma briga de torcida, e então não tem razão, é mais emoção do que qualquer outra coisa. Mas assim, eu me sinto, como médico, né, eu me sinto no dever de transmitir a mensagem, e de preferência uma mensagem não negando o que está acontecendo, mas, como vocês mesmos falaram agora, de ver o lado positivo, de ver o que pode ser melhorado, de ver o que está dando certo, e não só ficar contando o número de mortes, né? Legal, perfeito, João. Você disse uma palavra aí que eu acredito que quem está nos ouvindo, nem todo mundo conhece, que é a medicina do estilo de vida. Você poderia explicar isso pra gente? O que significa isso? Explico sim. A Edma sabe tão bem quanto eu que aqui é uma área da medicina, né? Aqui no Brasil ainda não é uma especialidade, lá nos Estados Unidos já é. E o principal objetivo da medicina do estilo de vida é prevenir, tratar e reverter doenças a partir de mudança nos hábitos. E aí eles trabalham com 6 pilares: alimentação saudável, atividade física, que é o pilar de vocês, gerenciamento do estresse, sono, relacionamentos e redução de álcool, tabaco e outras drogas. Eu, junto com o meu pai, né, a gente tem um instituto chamado Instituto Prevenir a Saúde, e a gente propôs a inclusão de mais 2 pilares. O primeiro, muito importante, ainda mais em tempos de pandemia, que é o pilar da prevenção de doenças infecciosas, porque esses 6 pilares originais não contemplam essa parte, né? De que forma se dá a prevenção de doenças infecciosas? Uso de camisinha, vacinação, higiene correta das mãos, né? Então esse seria o 7º pilar. E o 8º pilar é o pilar que a gente também está propondo, que é o pilar da autoestima, porque de que adianta você ter um estilo de vida saudável, você se cuidar, mas você se olhar no espelho e não gostar daquilo que está vendo, né? Então a autoestima eu também considero muito importante, indispensável para você ter uma vida feliz, uma vida saudável. Legal, com certeza. Gostei desse. Isso aí tu sabia, Edma, esses 2 pilares aí? Isso aí é novidade de 2021, não estava acompanhando. Não, isso eu sabia porque foi a gente que propôs, entendeu? Então a gente nem começou a divulgar muito isso ainda. Não é nada de Harvard, não é nada do Colégio Brasileiro, não. É uma coisa do Instituto Prevenir a Saúde mesmo, entendeu? Legal. Muito importante. Gostei demais. Sempre pegando as coisas e melhorando. Isso é importante, colocando nossa pitada. Nossa realidade, né, também é importante. Legal. Vamos começar a falar então de Covid. João, a gente fala muito que é uma doença, principalmente uma doença viral. Por ela ser uma doença viral, acredito que muitas medidas foram adotadas por conta disso, que seriam provavelmente diferentes se ela fosse uma doença bacteriana, certo? Mas eu queria que você explicasse pra gente o que isso significa, ser uma doença viral, e o que isso muda nas nossas condutas. Olha, a doença viral, pelo nome dela, é uma doença que é causada por um vírus, né?
além do coronavírus e além da Covid-19, existem várias outras doenças que são virais também e cuja forma de transmissão é muito semelhante à transmissão da Covid-19, né, que é principalmente por gotículas. Vírus da gripe, sarampo, rubéola, eles também são transmitidos dessa forma. Existem outros vírus também, hepatite A, hepatite B, hepatite C, HIV, o vírus da AIDS. E a sua pergunta foi sobre o fato de ser vírus, né? O que isso muda na conduta, né? Então, isso. O vírus, né? O coronavírus, ele é um vírus que se mostrou muito fácil de propagar, né? Por ser essa transmissão respiratória, ele é mais difícil de ser contido. E é por isso que, no começo, né, e até mesmo agora, as medidas propostas foram de fechar tudo, de usar a máscara, para evitar que ele fosse mais propagado do que ele já está sendo, entendeu? Então, significa que uma doença viral, um dos principais meios, na verdade o único meio de se passar é de um ser vivo para um outro ser vivo, porque o vírus não é um ser vivo, não é isso, João? Tem uma controvérsia, né? Ainda não sabe muito bem o que é o vírus, né? Se é um micro-organismo, se ele é um ser vivo, porque ele não consegue sobreviver sozinho, né? Ele precisa da célula para poder se replicar, ele precisa da célula para poder se perpetuar. E é engraçado, né, porque a gente não sabe muito sobre os vírus, porque, para ter uma ideia, o primeiro vírus descoberto foi em 1943, se eu não me engano. Então não tem nem 80 anos, né? Então é muito recente na medicina. Por exemplo, na época da gripe espanhola, que era um vírus da gripe, foi em 1918, né? Ainda não sabiam que existia vírus. Como eu falei, ele só foi descoberto e dado esse nome na década de 40. Certo. E aí eu comecei a me sentir meio estranha, João. Tô na dúvida, não sei se é, se não é. Quais sintomas hoje, depois de um ano vivendo isso, a gente já sabe que podem ser perigosos ou me mostrar que eu tô com essa infecção? Olha, na dúvida, a gente tem que levar em consideração o que é, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa tá com sintoma, eu vou falar quais são os sintomas, mas ela nega, né? Ela fica arranjando justificativas do tipo, eu tô com o nariz escorrendo, tô com coriza, mas foi porque eu fiquei o dia inteiro no ar. Ou, eu tô com uma dor no corpo, mas eu acho que foi porque eu troquei a série da academia. Então, a gente não pode negar o sintoma, que a gente tem que levantar a hipótese e suspeitar do que está sentindo para poder evitar colocar outras pessoas em risco, né? E quais são os sinais e sintomas mais encontrados na Covid-19? Tosse, febre, alteração do olfato paladar, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, enjoo, náuseas, diarreia. Então, é uma doença que pode ter várias caras. Ela tem várias manifestações clínicas possíveis. Eu tive Covid 2 vezes. Na primeira vez, por exemplo, eu fiquei muito prostrado, muito cansado, fiquei me sentindo meio fraco e eu perdi totalmente o olfato e paladar. Não tive febre, não tive tosse, não tive dor no corpo. Na segunda vez, eu tive febre e dor no corpo. Então, foram vezes muito diferentes. Então, assim, a pessoa tem que ficar atenta, né? E não é aquilo que falava no começo, Covid é só febre, tosse ou falta de ar. Não, você pode ter Covid sem febre, sem tosse e sem falta de ar. E, na verdade, isso acontece na maioria dos casos. Então, a pessoa, uma vez identificando que ela está com um desses sintomas, primeiro, não negar. E aí, depois, ela procura o médico, recebe o diagnóstico. E, uma vez ela notando, né, percebendo, mas uma vez que está com sintomas, ela tem que se isolar para evitar que outras pessoas se contaminem. Isso é engraçado, essa negação, né? O que você falou, João, ele falou dor no corpo da academia, me lembrou uma situação com um casal de alunos que eu estava dando aula na casa deles nesse período. E num belo dia, numa segunda-feira, chegaram, ela muito dolorida, desproporcional ao treino que ela tinha feito na sexta, assim, muito dolorida. E ele teve uma diarreia no dia anterior. Aí eu falei, gente, um com diarreia, o outro dolorido desproporcionalmente. Eu falei, acho que vocês estão com Covid. Aí eles, não. Eu falei, acho que valia o teste. Não deu outro. Fizeram um teste, estavam com Covid. Eles não se tocaram que poderia ser. Por eles estarem relativamente bem, né, tirando esses dois fatores, não se tocaram que poderiam estar com a doença. Porque, assim, é interessante a gente lembrar também que a doença é leve, na maioria esmagadora dos casos. A exceção é a pessoa precisar ir no hospital, a exceção da exceção é a pessoa precisar ser entubada. Então, 99,9%, eu não estou exagerando, eu não estou usando uma hipérbole, 99,9% dos casos são casos leves. Então, assim, esse é o risco também, né? Porque a pessoa, ela não se sente tão doente a ponto de largar as atividades, a ponto de se isolar, e aí ela se mantém e acaba contaminando outras pessoas, né? Esse aí é o maior risco, é a pessoa não se isolar no momento que está com sintomas. Legal você ter tocado nesse ponto, João. Porque nós temos um número de casos muito alto, que pelo menos é o que a mídia expõe pra gente, e de muitas pessoas morrendo por isso. Hoje já se vê um dos motivos por essas pessoas pegarem esse vírus e adoecerem muito rápido ao ponto de precisar ir para o hospital e vir a falecer. Existe alguma estatística falando, alguma coisa que mostra, algum sinal
Relacionado ao estilo de vida, provavelmente. Isso que eu ia falar. Porque, assim, se a gente pensar nos principais fatores de risco para forma grave, quais são? Pressão alta, diabetes, câncer, obesidade, tabagismo, né, que é a pessoa fumar cigarro. Então, essas doenças, né, essas comorbidades, elas estão 100% relacionadas ao estilo de vida. E a gente vê uma pessoa que é jovem, que não tem problema de saúde, a chance dela adoecer e ir para o hospital é mínima. Agora, pega um cara idoso, pega um cara que está obeso, tem problema do coração, que é diabético, aí começa a complicar. Mas, assim, uma das medidas que a gente vê, que num primeiro momento a gente pensa que vai ser a solução dos problemas, né, que é fazer mais leitos de CTI, fazer mais hospitais, isso aí vai melhorar, obviamente, a situação, mas isso não vai resolver, porque a estatística dependendo da idade, mesmo com o melhor serviço possível, 80% das pessoas morrem entubadas. Então, ela ia morrer independente de ter vaga ou não. Então, infelizmente, não vai ser fazendo mais vagas que o problema vai ser solucionado. E se a pessoa que está ouvindo aqui, agora o nosso episódio, ela se encaixa nesse quadro, talvez ela seja sedentária, não tenha nenhuma doença crônica, só que ela tem um estilo de vida que não colabora. Dá tempo dela começar hoje? Se eu começar a treinar hoje, diminui as minhas chances de eu pegar um coronavírus? Obviamente que não amanhã, tô falando isso a longo prazo. Ou então, cara, eu sempre fui sedentário, não vai ser agora que eu vou mudar, não vai dar tempo. Existe isso? Claro, acho que vocês sabem disso muito mais do que eu, né? Nunca é tarde para começar, não é porque a pessoa tem 70, 80, 90 anos que ela nunca fez exercício que ela precisa continuar assim para sempre, né? Ela precisa começar o quanto antes, porque quanto antes ela começar, mais benefícios ela vai ter. Como você falou, não é de um dia para o outro, mas ao longo dos meses, ao longo dos anos, a pessoa vai sentindo todos os benefícios da prática de atividade física e do estilo de vida saudável de um modo geral. O grande lance hoje, né, João, que algumas comorbidades, principalmente doenças crônicas que a gente via em pessoas mais velhas, né, com 60 anos, hoje a gente vê muito cedo, a gente vê pessoas de 30 anos tendo essas situações que você relatou aí, que são agravantes para a doença. Então, quando falam assim, vocês estão achando que só com idosos que acontece as mortes? Não, aí, ó, tá vendo? Um monte de gente de 30, de 40 anos morrendo. Mas, por isso, as pessoas com 30 e 40 anos hoje em dia, elas estão com estado de saúde, com situações que antigamente a gente só via em pessoas mais velhas, né? Verdade. Vou contar uma história que é interessante para a gente trazer um exemplo, né, de como o estilo de vida é importante. Não tem diretamente a ver com o Covid, mas eu tive um paciente lá no Exército, um sargento, ele tinha 42 anos, se eu não me engano. O cara é jovem, tem 1,70 m e estava com 82 quilos, estava um pouco acima do peso. Aí ele foi lá, passou por uma consulta de rotina comigo, aferi a pressão arterial dele, estava 15/10, que é uma pressão alta. Ele levou os exames de sangue dele, estava com colesterol alterado, estava com a glicemia alterada também. Então, os exames estavam ruins e a pressão dele também estava ruim. Aí eu olhei para ele, fiquei pensando assim, vou prescrever um remédio para pressão para ele? Falei, cara, Nonato, o nome dele, Nonato, vamos fazer um teste. Você vai voltar a fazer atividade física, você vai evitar comer algumas coisas e vai começar a comer outras. Eu falei, coloca mais frutas, coloca mais verduras, coloca mais legumes na sua alimentação e começa a fazer atividade física o máximo de dias possível, né? Eu falei, daqui a 3 meses você volta e a gente vê como tá os teus exames. A pressão eu fui acompanhando mais de perto, mas os exames de 3 meses. Beleza. Na segunda semana, ele já estava com a pressão quase normalizando, ele já estava fazendo atividade física. Passados os 3 meses, a pressão dele estava 12/8, pressão normal, e todos os exames dele estavam normalizados. Fora que ele perdeu 9 quilos. Então, em 3 meses, só com o estilo de vida, ele já normalizou colesterol, normalizou glicemia, normalizou peso e estava tendo uma vida muito melhor, muito mais saudável, muito mais produtiva também. Nossa, que bacana, hein? Que bacana mesmo. E espero que cada vez mais isso se torne comum, né, João? Como você disse, o estilo de vida pode mudar muita coisa pra gente. Mas falta hoje, na minha opinião, essa disseminação dessa informação. Então, eu acredito que tem que urgente virar uma especialidade a medicina do estilo de vida, né? Porque a gente está vendo que não está dando certo como tá. Sobre os testes do coronavírus, João, quais os tipos que tem e existe algum que é mais confiável do que o outro? A gente trabalha principalmente com 2 testes, né? O primeiro é o PCR, que é o teste que tem aquele cotonete grandão, suave, enfia lá dentro do nariz, que é bem incômodo. E o segundo teste mais famoso é o teste da sorologia, que é o exame de sangue, e também é a mesma técnica utilizada nos testes rápidos. Você perguntou se existe um que é melhor que o outro. Algum mais confiável?
Então, aí vai depender muito do momento da infecção. Cada um tem uma indicação. Por exemplo, o PCR, ele é um teste que é para ser feito quando a pessoa está com sintomas, porque ele detecta o material genético do vírus. Ele não detecta o vírus. E o que é importante a gente lembrar para as pessoas, né? Que isso aí gera muita dúvida, muita confusão. Pô, o cara tá lá com sintoma, pô, você olha para ele e fala, pô, acho que você tá com Covid. Igual o caso que você falou, Edma, dos teus clientes, tá, que o diarreia e dor no corpo, fez o exame e deu positivo, né? Digamos que eu esteja com todos os sintomas de Covid. Fui fazer o exame, deu negativo. O PCR, né? Deu negativo. E aí, não é Covid? Não dá para excluir a possibilidade de Covid com base no resultado do exame. Por quê? Dependendo do teste, tem até 40% de falso negativo. O que é falso negativo? Testes que deveriam dar positivo, porque a pessoa está com o material genético do vírus, mas dá negativo. Então, se a pessoa está com sintoma e o PCR dela deu negativo, para mim esse PCR não significa nada. Eu vou tratá-la da mesma forma. Então, não tem como você condicionar o seu isolamento, por exemplo, ao resultado do exame, né? Porque ele falha muito. E outra dúvida também, eu tive Covid 1 mês atrás, fiz o PCR de novo hoje e o PCR continua dando positivo. Eu estou doente? Não. Por que não? Porque o teste, mais uma vez, ele não detecta o vírus, ele detecta o material genético do vírus. Então pode ser que ele tenha detectado apenas o fio de cabelo do vírus, por exemplo, e não o vírus inteiro. Então, ter o PCR negativo não significa que você não está doente, e ter o PCR positivo também não significa que você está doente, e muito menos que você está transmitindo. Então, esse é o PCR. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre o PCR antes de eu falar sobre sorologia? Sobre o PCR, não. Depois eu tenho uma pergunta sobre o tempo que você falou aí. Depende do tempo que a pessoa tá. Então, o PCR é para ser feito enquanto com sintomas, né? Geralmente faz no 3º dia de sintomas, faz no 5º dia de sintomas, mas tem que ser feito quando está com os sintomas. Não adianta eu pegar, tô com sintoma hoje e vou fazer o exame daqui a um mês. Não vai ser bom nesse momento. Sobre a sorologia, né? Que é o teste rápido e também o teste de sangue. Ela detecta os anticorpos. Ela não detecta o vírus. Então, detecta a reação que o seu corpo gerou em resposta à infecção. Então, eu tô doente, tô com sintoma. Vou fazer a sorologia? Não, porque provavelmente vai dar negativo. O corpo ainda não teve tempo de responder, não teve tempo de fabricar os anticorpos. Qual é o momento ideal da sorologia? 3 a 4 semanas após o início dos sintomas. Porque aí já vai dar tempo de ter positivado os 2 principais anticorpos, que são o IgM, que é o que fica positivo mais rápido, e o IgG, que fica positivo mais tardiamente. Tem gente que pergunta, digamos que eu não esteja com sintomas, fiz a sorologia e deu IgM positivo, isso significa que eu estou doente? Também não significa que eu estou doente. Significa que eu estou transmitindo doença? Não. Então, o teste da sorologia, ele também não serve para diagnosticar a Covid-19, não serve para diagnosticar a doença. Então, não é porque a pessoa está com o IgM positivo que ela está doente, e não é porque ela está com IgM positivo que ela está infectando. No começo, né, foi muito disseminado aí um esqueminha para você interpretar a sorologia. IgM positivo era doente, né, e transmitindo, e IgG positivo era que você estava imune. Né? Então, o IgM positivo não significa que você está doente e também não significa que você está transmitindo. Então, a gente tem que falar sobre isso também. Mais uma vez, a sorologia não é teste para diagnosticar Covid. É para ver se você tem os anticorpos contra a doença. Certo. A impressão minha, ou no início a gente tinha mais tipos de teste e depois foram eliminando, ou eu que tô doida, nunca teve mais tipos de teste do que esses? Não, assim, tem outros testes, né? Tem o teste do antígeno, mas esses são os 2 principais, né? Acho que na verdade você está confundindo, porque tem vários preços de teste. Eram vários tipos, vários lugares, né? É que um você faz sair. Um você faz sai daqui a 5 minutos, que tu paga o preço de um carro, e o outro sai daqui a 3. É que assim, são vários testes, mas tem o teste rápido. O teste rápido é como se fosse uma sorologia. Aí tem a sorologia de laboratório, que logicamente é a sorologia. E tem o PCR, que é o teste do suave e do cotonete. Esses são os principais, né? As pessoas devem estar pensando, nossa, Edma, mas você está achando que tem muito teste, que você está muito aleatória nos testes. Gente, eu passei 1 ano e não fiz nenhum teste. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que nunca teve curiosidade de saber se meu IgG tá bom, se meu IgM não sei o quê. Eu não fiz nenhum teste, pretendo, se Deus quiser, não fazer nenhum. E as pessoas no início tinham muito isso, né? Vou marcar sorologia para saber se meu IgG tá bom, se eu já tive contato com vírus e tal. E eu nunca tive essa curiosidade. Que bom, né? Melhor, né? Me cuida igual. Me cuida igual. Se eu souber, se eu tiver ou não, eu vou me cuidar do mesmo jeito.
E é bom a gente lembrar também que o IgG, depois de um tempo, ele vai declinando, né? Cerca de 3, 4 meses depois da infecção, ele já passa a ser indetectável na maior parte das pessoas. Mas isso não significa que você vai pegar a doença de novo e morrer. Provavelmente, na segunda infecção, que é uma realidade, a reinfecção é uma realidade, provavelmente vai ser mais leve, né? E, João, você falou, dependendo do tempo de incubação, a gente já tem um caminho, um desenho de dias, como esse vírus se comporta, uma média? Tem algum ponto mais confiável? Continua sendo aqueles 14 dias do início? Como que estão isso? O período de incubação é o tempo que a pessoa teve contato com o vírus até ela desenvolver a doença, né? Tive contato com o vírus hoje, vou ter a doença em média daqui a 4, 5 dias. Então, o período de incubação médio é de 4 a 5 dias, mas ele varia entre 2 a 11 dias. Em relação aos 14 dias, né? No começo era assim, mas eu nunca adotei... Aliás, eu adotei essa conduta de 14 dias no começo, mas o Ministério da Saúde lá americano, o CDC, que é um órgão do Ministério da Saúde deles, na verdade, eles recomendaram desde o princípio 10 dias, porque a partir do 7º ou 8º dia, a pessoa já não transmite mais a doença. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Isolamento de 10 dias, o primeiro dia de sintomas conta como dia 1, e aí a pessoa vai contando. 10 dias depois, ela já está liberada, desde que ela não tenha febre há 24 horas e que ela tenha tido uma melhora considerável do restante dos sintomas. Alguns sinais e sintomas podem persistir. Por exemplo, tosse pode passar desses 10 dias, mas isso não significa que a pessoa está doente, não significa que a pessoa está contaminando, e também alteração do olfato e paladar. Também pode persistir por mais tempo, mas a lógica é a mesma, não significa que está doente. Ah, legal, bacana. E para quem está ouvindo a gente até agora, vamos fazer então um resuminho, João, rapidinho, com 2 perguntas que a gente falou lá, iniciais. Deu positivo, o que eu devo fazer de imediato? Eu sei que você já falou, mas vamos reforçar isso. E outra coisa, máscara, protege? E existe alguma máscara que eu tenho que comprar? Porque eu lembro que no começo eles falaram muito sobre a N95, que acabou as pessoas comprando demais e os profissionais de saúde ficando sem. Realmente a N95 é a que mais ajuda ou qualquer máscara que proteja dessas gotículas é o bastante? Bom, primeiro a pergunta do positivo, né? Testei positivo e agora? Na verdade é aquilo. O resultado do teste não muda a minha conduta. Se a pessoa está doente, é aí que muda a conduta. Ah, tô com sintoma, se isola, procura o médico, tem o diagnóstico, faz o tratamento. Eu recomendo que a pessoa sempre faça o tratamento. Eu trato com nitazoxanida, mas tem outros colegas que fazem com outros medicamentos, que é o Anita. Mas é isso, se a pessoa está doente, se isola e procura o médico rápido. Não tem que esperar o resultado do exame para começar a tratar, não tem que esperar o resultado do exame para se isolar. Doente, isola. E a outra pergunta foi a da máscara, né? Se existe alguma que seja superior. Como é que funciona a máscara, né? Não a N95, mas a máscara descartável, a máscara de pano, ela serve para impedir, principalmente, que eu, uma vez doente, transmita o vírus para outras pessoas. Essas máscaras, apesar da barreira física, elas não conseguem filtrar as partículas de ar, que é o que faz a N95. E a N95, ela protege, além de proteger contra as gotículas, ela também protege contra os aerossóis, que são partículas que ficam suspensas no ar por algum tempo depois do vírus ter ficado ali. Por isso que ela é utilizada também na tuberculose. Se você tem um paciente com tuberculose no hospital, o médico sempre vai usar a N95 para evitar que a bactéria, no caso da tuberculose, né, e na Covid, no caso do vírus, que está suspenso no ar, entre em contato com as suas vias aéreas. A N95 é realmente a melhor máscara, né? Mas deixa eu ver se eu entendi. Só a N95 que protege do aerosol? Só. A outra Só não. ela? Só ela. E se eu aumentar, colocar 2 máscaras, adianta? Pro aerosol não vai adiantar. Você vai ter uma barreira física melhor, mas essas máscaras não vão ser capazes de filtrar o vírus. E o aerosol, ele tem um potencial de transmissão mais alto que as gotículas? É difícil de mensurar isso, porque a gente não vê o aerossol, né? Então tem muita dúvida. Será que o aerossol é a principal forma de transmissão? Será que a gotícula é a principal forma de transmissão? Porque a gotícula é mais fácil de mensurar, né? Mas assim, por exemplo, num local aberto, é muito improvável que o aerossol se mantenha. Ele é mais provável de se manter e de contaminar em ambiente fechado, ambiente pouco arejado. E quanto tempo esse vírus fica no ar, João? Ele sabe? O vírus, ele depende da superfície, né? Em algumas superfícies ele fica algumas horas, em outras superfícies ele fica alguns dias, varia muito. Mas assim, no sol, né? No sol o vírus morre em 20, 30 minutos. E outra coisa também, embora ele fique muito tempo nas superfícies,
não necessariamente ele vai ser capaz de causar doença, né? A gente começou lavando muito as compras, né? Todo mundo ficava passando álcool nas compras, mas aí fizeram um estudo dizendo que é muito improvável que haja transmissão por essa forma, do tipo, peguei uma compra que estava com o vírus e aí depois trouxe esse vírus até as minhas mucosas e peguei a doença. É óbvio que isso pode acontecer? Pode, mas é muito raro. E por ser uma doença viral, inicialmente se falou muito sobre o isolamento social, né? Essa é a principal medida preventiva, você se isolar. E aí a gente teve o lockdown, e a gente teve as recomendações, fique em casa sempre que possível. Bom, primeiro a sua opinião sobre isso, se você acha importante realmente, e quais efeitos secundários você acha que esse lockdown trouxe pra gente? Olha, no começo, quando isso tudo começou, né, a gente não sabia como lidar com a doença. Então a gente via o que estava acontecendo lá fora, ainda não tinha chegado aqui, e a gente replicou o que estava sendo feito sem julgar, sem criticar, sem aprimorar e ver se aquilo realmente dava certo, né? Eu não sou contra o lockdown, mas da forma que ele é feito, da forma que ele vem sendo feito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu sou totalmente contra. A partir do momento que ele se mostrasse a solução dos problemas, eu vou ser o primeiro cara a falar, não, estava errado, tem que ter lockdown, tem que fechar tudo mesmo. Mas os estudos dizem que o lockdown não resolve o problema, muito pelo contrário. Ele, inclusive, aumenta o número de infecções. Porque se a gente parar para pensar, a maior parte das infecções se dá em ambiente domiciliar, que é justamente quando as pessoas relaxam das medidas de proteção. É quando a pessoa tira a máscara, é quando a pessoa beija, é quando a pessoa abraça, é quando a pessoa divide comida, bebe no mesmo copo. Então aí é o maior risco da pessoa se contaminar. Eu não vou me contaminar na praia em que eu tô aqui e tem uma barraca a 10 metros de mim. Eu não vou me contaminar dessa forma, entendeu? É muito mais provável que eu me contamine em casa. Assim, mais uma vez, não sou contra o lockdown, desde que ele não seja visto como uma única solução e desde que outras alternativas já tenham sido tentadas, né? Porque, assim, a gente fala muito em 3 pilares de combate à Covid-19. Só que, infelizmente, só se concentra no primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar? Que é importantíssimo. Máscara, distanciamento, não aglomerar, vacina. São medidas preventivas, né? Você previne a pessoa de pegar a doença. Mas a gente viu, depois de um ano tentando, que isso não foi suficiente para resolver o problema. Infelizmente, eu gostaria que fosse suficiente, mas não foi. E aí passa para o segundo pilar, que é você identificar rapidamente os sintomas e se isolar, que é aquilo que a gente conversou. Pô, o cara tá doente? Não nega, considera que tá com Covid e se isola para evitar de passar para outras pessoas. Porque é outra coisa também, aquilo de que, não, é muito frequente a transmissão de assintomático, não é frequente, é raro. E geralmente o que acontece? A pessoa tá sintomática, mas ela não associa esse sintoma à Covid. Tô com uma dor de cabeça, uma dor no corpo, mas não é Covid não. Pode ser Covid. E o cara tá sintomático e pode transmitir a doença para outras pessoas. Esse é o segundo pilar, identificar rápido. E aí passa para o terceiro pilar, que é procurar um médico. E não tô falando a minha opinião, tá? Eu tô falando as evidências científicas são muito favoráveis ao tratamento com a nitazoxanida. Com a hidroxicloroquina e com a ivermectina, tem estudos, mas eles não são tão bons quanto os estudos da nitazoxanida, que foi comprovadamente capaz de reduzir a carga viral, de reduzir a quantidade de vírus que a pessoa tem. Então, uma vez você reduzindo a quantidade de vírus na pessoa, primeiro, você diminui a chance dela ter uma forma mais grave, porque você vai diminuir aquilo que está causando a doença, e segundo, você diminui as chances da pessoa transmitir, porque ela vai estar com menos vírus e não vai conseguir se espalhar tanto. Então, uma vez esses 3 pilares sendo feitos e não funcionando, aí sim eu acho que o lockdown é uma opção. Mas ele, como única opção, sou totalmente contra. Certo, e você já conseguiu, já atendeu, Bom, a gente sabe, vê, conversa com os amigos do efeito que esse lockdown trouxe, né? O que você destaca pra gente aí desses efeitos? Olha, eu não vou nem entrar no aspecto econômico, né? Porque não tem nem por que a gente discutir isso, é visível. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão com necessidade financeira, porque eu, particularmente, eu tenho a sorte de poder trabalhar em casa, eu tenho uma condição financeira legal, mas eu sei que boa parte das pessoas não tem esses privilégios que eu tenho. E eu sinto a dor delas, né? O cara que vende bala no ônibus, como que ele vai trabalhar se não tiver lockdown? O cara que vende queijo coalho na praia, como que ele vai trabalhar? O cara do estacionamento. E aí, que carro que ele vai guardar se as pessoas não saírem de casa? Então, isso é algo que a gente tem que falar, porque também tem a ver com a saúde, mas, além disso, também tem vários outros prejuízos, né? O Brasil já é o país mais ansioso do mundo e o 5º mais deprimido. Imagina depois do lockdown.
né, que as pessoas deixam de lado os pilares do estilo de vida saudável, porque fica em casa, a academia fecha, ou então ele não pode fazer uma atividade física na praia, acaba comendo pior, dorme mal porque está ansioso, não gerencia o estresse. Então, o lockdown, além de não resolver o problema da Covid, também aumenta o risco de várias outras coisas. Então, assim, eu não vejo o lockdown como solução, eu acho que gera mais problema do que qualquer outra coisa. Vamos falar então da vacina um pouquinho? Beleza. A gente teve uma polêmica aí com a vacina, acho que foi de Oxford, não foi? Uhum. E algumas pessoas elas tiveram casos de trombose. Como é que tá isso aí na evidência científica, João? Por que eu tô perguntando isso? Existe uma vacina que é a melhor? Alguma marca que se destaca, que tem os resultados mais positivos? Primeiro, em relação à trombose, né? Foram 30 casos de trombose em 18 milhões de doses aplicadas, isso lá na Europa. Só que assim, na população normal, é esperado que tenha a cada 1 milhão de pessoas entre 2 a 16 casos de trombose. Então não foi uma diferença muito grande, né? Assim, não dá para a gente associar, a trombose foi causada por conta da vacina. Ainda não dá para chegar a essa conclusão. Pode ser que daqui a pouco a gente possa dizer isso. Mas, assim, não foram muitos casos de trombose. O problema é que foi uma trombose incomum, né, que não é muito encontrada, e foi uma trombose, em alguns casos, foi uma trombose cerebral, que acaba sendo mais grave. Mas, mesmo assim, é muito raro, e o risco e o custo-benefício, né, pende muito mais para o lado do benefício. A gente tem muito mais a ganhar do que a perder vacinando. Em relação à pergunta sobre se existe uma vacina que é melhor. A melhor vacina, pelos resultados dos estudos, é a vacina da Pfizer. Em alguns locais, ela demonstrou 100% de eficácia, como na África do Sul, para aquela cepa, para a variante da África do Sul. A menor eficácia dela foi de 91% no estudo, o que é muito bom. Se a gente pegar a da Coronavac, aí é 50%, se eu não me engano. A AstraZeneca, 73%, se eu não me engano. Então, a da Pfizer é a melhor vacina. Ainda não está disponível no Brasil, mas espero que em breve esteja. Já ia te perguntar onde eu conseguia ela, João. Eu também quero ela, não tomei vacina ainda. Então, resumindo, todas as pessoas, qualquer pessoa pode e deve se vacinar, independente de ter uma propensão para ter trombose ou não. A princípio, a orientação hoje, dia 11 de abril, é essa, né? Só não toma vacina quem tiver contraindicação por conta dos componentes. Alguma alergia, alguma reação anafilática, uma reação grave passada, né? Tirando isso, todo mundo pode se vacinar, porque a vacina não é feita com vírus vivo, então a vacina não pode causar doença. Então, a princípio, grávidas poderão se vacinar, ainda não tem estudo, pessoas mais idosas já podem se vacinar, pessoas que têm algum problema de imunidade também poderão se vacinar. E me tira uma dúvida, João, por que crianças não se vacinam? Para Covid, que você diz? Isso. Ainda não tem estudo em criança, né? Porque é mais difícil você estudar criança, mas em breve vai ter estudo e em breve ela vai ser liberada para criança também. Então hoje ela não é vacinada, não é porque crianças são o menor número que contrai a doença, é porque ainda não tem estudo mostrando eficácia, é isso? Provavelmente é isso. Eu confesso que eu não sei exatamente, mas eu sei que ela ainda não foi testada em crianças. Não sei se eles vão dar sem testar ou se eles vão testar antes. Eu imagino que eles vão testar antes. Mas não é pelo fato de a criança pega menos, não. É até interessante você falar isso, que é um dado legal. Que a gente não fala de muita coisa boa, né? Mas assim, você ter uma vacinação em dia, independente de qual seja a vacinação, hepatite A, hepatite B, gripe, tríplice viral, que é sarampo, cachumba, rubéola, se você está com a vacinação em dia, você está mais protegido contra a Covid. Tem estudo aqui no Brasil mesmo, da Federal de Santa Catarina, com a Fiocruz, que mostrou que quem tomou a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, teve 50% menos casos sintomáticos e 74% menos internações, com uma vacina que não era a vacina específica da Covid. Mas mesmo assim ela mostrou benefício. A da gripe é a mesma coisa, reduziu o número de infectados, reduziu internação e reduziu intubação também de forma bem considerável. Bem legal. Olha, eu não fiquei muito atenta às notícias desse ano, né? Para minha saúde, eu preferi procurar as informações. Eu tenho a sorte de ser da área da saúde, né? De ciência, de entender um pouquinho de ciência, então eu tenho um pouquinho de mais acesso a fontes mais confiáveis, e a gente já conversou sobre isso em outros podcasts, né? Como é difícil achar fonte confiável hoje em dia, como que o leigo faz, né? Para tanta informação, filtrar o que realmente
funciona ou não. Então, para minha sanidade mental, eu fiquei longe de tudo e quando eu queria saber alguma coisa, eu fazia algumas buscas mais certeiras, João. Mas eu vi poucas pessoas falando tão bem sobre esse assunto quanto você. Parabéns, viu? Valeu, obrigado. É muitas horas de estudo. Não, e... Pra mim, ter que puxar uma pergunta com dados aí pra ele, tu mandou um elogio. Foi super um elogio mesmo, porque eu vou no mais certeiros, assim, nas pessoas, né? As pessoas têm certa dificuldade de explicar as coisas tão simples como você explicou. Fiquei realmente feliz. Um elogio de fato. E eu sei que para ser simples tem que se estudar muito, por isso que é um elogio duplicado. Que é mais difícil ainda, né? Falar de forma simples, vindo de algo técnico, é extremamente difícil. Eu acho que por isso que você não deve ter visto realmente que a gente não vê pessoas do meio científico falando também. E com certeza o elogio é sincero da minha parte também, João. Muito obrigado. João, ficou alguma coisa que a gente não falou importante sobre o Covid? O que você acha? A gente não te perguntou alguma coisa, algum lembrete que você queria dar pro pessoal? Olha, o lembrete que eu quero dar é principalmente para a pessoa se vacinar, né? Porque tem muita gente falando que a vacina é teoria da conspiração, falando que a vacina é para redução da população, falando que a vacina vai mudar o seu material genético. Isso aí é tudo história, isso não existe. Mas, assim... não vai virar jacaré, não? Não vai virar jacaré. Mas eu não sabia quão numeroso era esse grupo de pessoas que não confiam na vacina. Eu fiquei assustado. E assim, eu tô numa luta para converter as pessoas. Eu já acho que já consegui convencer algumas a se vacinar, mas eu quero convencer mais, porque a vacinação é o que vai deixar a gente mais próximo de resolver esse problema. Então é muito importante, tem que se vacinar. Existe efeito colateral? Existe. Mas o benefício que você pode vir a ter, não só para você, como para a sociedade toda, né, é muito superior ao risco que você está se expondo ali. Legal. E a Edma falou algo importante, acabou me lembrando, puxando um insight aqui. A gente está numa era onde muita informação é dada o tempo inteiro, e ela falou que ela evitou certo tipo de informações pela saúde mental dela. Para as pessoas que estão nos ouvindo, João, que obviamente tem essa atitude, bastante pessoas aqui, é todo mundo enviesado que ouve o toque da saúde. Existe uma fonte que você acha que, obviamente, a ignorância não é uma solução. Existe uma fonte que você acha que é confiável? Onde é que essas pessoas aí, ao invés de ficarem ou procurando no Facebook, no Instagram, onde é que elas podem achar dados que são relevantes para a gente saber sobre o coronavírus? Olha, fora do meio científico, eu acho difícil, tá? Porque a mídia como um todo, ela quer colocar o ponto de vista dela, que não necessariamente o ponto de vista dela é o ponto de vista verdadeiro. Né? Para você ter uma ideia, eu vi uma notícia, saiu na BBC, saiu na Globo também, no G1, no UOL, falando de cientistas da Fiocruz do Rio de Janeiro e da UFRJ disseram que a segunda infecção, com base em um estudo, disseram que a segunda infecção pode ser muito mais grave do que a primeira. Cientistas dizem que reinfecção pode ser muito mais grave que a primeira. Essa era a manchete. Aí eu fui lá li a reportagem, né? O cara falando, não, porque nesse estudo aqui nós verificamos que a segunda reinfecção é realmente mais forte. Aí eu fui ver o estudo. Sabe com quantas pessoas foi feito o estudo? 4. 4 pessoas. Nenhuma foi para o hospital, nem na primeira e nem na segunda vez. E assim, como é que o cara chega a essa conclusão com base no estudo que não falava, que nem foi mais grave, entendeu? As pessoas ficaram todas bem. Então, assim, como que você vai confiar nisso? E aí, se eu não tivesse visto, se eu não tivesse tido o trabalho de procurar o estudo e ler, porque nem todo mundo vai ter esse trabalho, nem todo mundo vai saber pegar o estudo em inglês e ler. E aí ela vai ficar com aquela mensagem de que a segunda infecção é mais grave do que a primeira. Onde que eles querem chegar com isso? Entendeu? Então, assim, vou puxar a brasa para minha sardinha. Então, se a pessoa quiser informação de qualidade, sem politização, com um discurso 100% técnico, eu convido que me siga nas redes sociais, que siga meu canal do YouTube que eu divulgo com meu pai, que lá a gente é 100% imparcial. A gente não tem conflito de interesse, a gente não é patrocinado por laboratório, por nada, por governo, por nada. A gente fala a nossa opinião e sempre baseado nos estudos científicos. E na maior parte das vezes são boas notícias. Legal. Fala pra gente aí que tá ouvindo, quais são os seus canais? O meu Instagram é @JoãoMigovski, João MIGOWSKI, e o canal do YouTube é o canal do nome do meu pai, que ele tem muito mais nome que eu, então eu tenho que aproveitar, né? Claro. Aí ainda não cheguei no ponto dele. É Edmilson, Edmilson Migovski no canal. Ele já tá com quase 85 mil inscritos. Então tem bastante gente lá. Bacana. Se você não conseguiu anotar, galera, tá dirigindo ou tá fazendo alguma coisa que não pode, vai no Toque da Saúde e procura pelo nome João, lá que a gente segue, que ele vai estar lá. João, a gente tá chegando no final
E como é costume aqui no Toque da Saúde, a gente faz algumas perguntinhas padrão, obviamente, voltado para o que a gente prega muito aqui. E a primeira é a principal, no sentido do que reflete o Toque da Saúde. O que é saúde para você? Para o João. Olha, saúde, além daquela definição clássica de completo bem-estar físico, mental, social, saúde é você se sentir bem consigo mesmo, saúde é você se amar, é você ter energia para fazer aquilo que você quer, você ter disposição para correr atrás dos seus sonhos. Então, para mim, isso é saúde, você ter tempo para curtir a vida ao lado de quem você ama. Isso é saúde, né? Não é só você não ter doença, é muito mais do que isso. Certo. Se você pudesse levar uma pessoa para tomar um café, quem seria e por quê, João? Cara, eu vi essa pergunta que você me mandou no roteiro, eu fiquei pensando. Eu falei, cara, quem me levaria pra tomar um café? Precisa ser vivo? Precisa ser morto? Qualquer um? Depende das suas prioridades. Você pode tomar café com quem você quiser. Não, tô brincando. Pode ser vivo, pode ser morto, não tem problema. Pô, tô pensando aqui, cara. Acho que eu vou, aproveitando que eu tô solteiro, eu chamaria a Bruna Marquezine pra tomar um café comigo. Agora você vai ter que explicar o porquê. Parece meio óbvio, mas vamos lá. Mesmo assim, a gente quer saber o porquê. Ah, não, desculpa. Mudo. Eu levaria a Anitta. Levaria a Anitta pra tomar um café comigo. Mudou. Cara, veio o porquê tu mudou. Não podia ser mais concorrentes, né? Uma escolha tão concorrente assim, mas tudo bem, vai. Não, porque a Anitta, além de ser uma mulher muito bem sucedida, né? Pô, eu admiro muito a Anitta como empreendedora, como profissional, porque ela não tá nem aí pro que os outros pensam dela. Ela vai, pô, beleza, quero melhorar, aprender a cantar em inglês, aprender a cantar em espanhol, já teve bilhões de visualizações. Então, ela é uma mulher que eu respeito muito e que eu me espelho muito, né, no trabalho dela para fazer o meu trabalho também. Então, eu ia tomar um café com ela, mas ela ia pagar. Eu não ia pagar, não. Olha, aqui temos 3 fãs dela. A gente adoraria participar desse café aí, João, porque a gente também... Cara, acho que a gente pode fazer uma campanha aqui, quem tá nos ouvindo. Por favor, marque o João, marque a Anitta. Vai que alguém conhece ela, né? E esse café se realiza. Maneiro, né? Olha, eles moram perto. É possível esse café. Verdade, né? Aí, Anitta, se estiver me ouvindo, busca aí, tá? Pô, Anitta, se estiver ouvindo a gente, compartilha, dá uma moral aí no seu Instagram. Tá só ouvindo, não quer compartilhar? É. João, um erro que você cometeu, que você deixa de conselho aqui pra quem tá nos ouvindo? Qualquer um. Olha, assim, é um erro que todo mundo já cometeu. Esse é você dar muito ouvido pra opinião alheia, né? Principalmente a opinião de pessoas que não alcançaram aquilo que você quer alcançar, pessoas que não chegaram onde você quer chegar. Muitas vezes essas pessoas estão bem intencionadas, elas querem o seu melhor, mas elas não sabem qual é o seu melhor, né? Então, o meu conselho, né, se você tiver um propósito, se você tiver uma opinião, se você tiver um objetivo, desde que ele não tire a liberdade de ninguém, desde que ele não coloque ninguém em risco, desde que ele não machuque ninguém, você tem que seguir firme nele e não ouvir, né, o que as pessoas estão te dizendo, né? Porque eu acho que, por exemplo, se vocês ficassem ouvindo o que os outros pensam de vocês não estariam fazendo podcast. Porque se ninguém falou isso pra vocês, alguém pensou, com certeza, nossa, o que elas estão fazendo podcast? Vocês chegaram a ouvir alguma coisa assim ou não falaram nada? Sim, né? O podcast ninguém ouve aqui no Brasil, ficar perdendo tempo, isso nem dá dinheiro, com certeza, a gente sempre ouviu. Pois é, e essas coisas sempre vão acontecer, né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho que ouvir da minha família, eu tenho que ouvir dos meus amigos criticando o meu trabalho, querendo se meter no meu trabalho, mas eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho certeza do que eu tô fazendo é certo, eu sei que o que eu tô fazendo é bom, e então eu me esforço, né, porque é difícil a gente não dar ouvidos, mas eu me esforço para ignorar isso e seguir em frente. E esse é o meu conselho, eu acho que isso aí é importante para todo mundo e para qualquer coisa que a pessoa queira fazer na vida, né? Se você ficar dando ouvido pros outros, mais uma vez, principalmente aqueles que não chegaram onde você quer chegar, você não vai chegar a lugar algum. Muito legal. Muito bom. E aí o talk é da saúde, mas a gente sempre puxa a nossa sardinha pro movimento, né? Se você fosse um exercício, um esporte ou alguma aula, qual você seria e por quê, João? Essa eu também fiquei em dúvida, cara, porque eu gosto muito de esporte. Eu adoro futebol, adoro futevôlei, adoro vôlei, adoro tênis. Eu gosto muito de esporte. Então, eu acho que seria o futevôlei, porque, uma prainha de manhã, depois um churrasquinho, é sempre bom, né? De repente a Bruna Marquezine aparece. Não é não? Vai que... Vai que, né? Começa com café com a Anitta, vai pro futevôlei e depois o churrasco com a Marquezine.
Dia perfeito. Tem vida melhor que essa aí? Não tem, não. Galera que tá ouvindo a gente até aqui, muito obrigado. Até a próxima semana e vamos! Valeu, galera. Até a próxima. Siga a gente lá no Instagram, @Talk da Saúde.